Olá, meus irmãos, graça e paz. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Sobre isso que eu quero pensar com os irmãos, nesta oportunidade, servindo ao Deus vivo e verdadeiro. Servir, meus amados irmãos, significa ser útil a alguém, prestar serviço, seja de que natureza for. Toda prestação de serviço é servir, é ser útil a alguém ou a alguma causa. E, meus irmãos, sendo assim, então todos nós servimos de alguma maneira, ainda que às vezes involuntariamente. E no que tange à vida espiritual, que é o nosso interesse aqui, também é assim, nós servimos, todos nós servimos, todo ser humano serve a Deus ou ao inimigo, mas sempre está servindo. Agora veja bem o que nós temos no texto apresentado, 1 Tessalonicenses 1, versos 9 e 10. Esse texto, meus irmãos, mostra para nós, nos faz enxergar o fato de que a conversão a Deus, para ser útil a Ele, a Deus, para servir a Deus, é uma bênção que nós devemos desejar. Porque quanto àqueles colossenses, o apóstolo Paulo diz que antes de se converterem, eles serviam o que não era vivo e verdadeiro, ou não serviam ao Deus vivo e verdadeiro, serviam ao que não era vivo e verdadeiro. Após se converterem, então eles se tornaram servos do Deus vivo e verdadeiro. Eles continuaram servos, mas agora servos do Deus vivo e verdadeiro. Quando eles serviam o que não era vivo e verdadeiro, o que é que os aguardava? Paulo diz aí que o que os aguardava era a ira futura, o juízo vindouro de Deus. Mas uma vez convertidos e servindo ao Deus vivo e verdadeiro, o que ou quem os aguarda agora é Jesus, aquele que livra dessa ira futura ou desse juízo vindouro. É por isso, meus irmãos, que eu disse que servir a Deus é uma bênção que nós devemos desejar, né? Servir a Deus é a maior bênção que nós podemos receber na vida. Se você não serve ainda a Deus por intermédio de Jesus, se você ainda não se converteu a Cristo, eu quero dizer para você que você está perdendo a bênção, a maior de todas as bênçãos. E pior, a palavra de Deus diz que você ainda está debaixo da ira de Deus. Veja o que diz João 3,36. Diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, ainda permanece. Agora, meus queridos, uma coisa importante relacionada a esse assunto que nós não podemos deixar de observar é
como nós estamos servindo a esse Deus que é vivo e verdadeiro e que nos dá a vida eterna, livrando-nos da ira futura. Então, os colossenses se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Nós também já nos convertemos a Deus, dos ídolos nos convertemos a Deus para servir a este Deus vivo e verdadeiro, mas como é que nós estamos servindo a Deus? Como é que você está servindo a Deus, meu irmão? O professor Adalto Lourenço, em uma de suas palestras, na segunda Conferências Fiel para jovens, falando sobre a construção da Arca de Noé, ele enfatiza que aquilo que nós vamos fazer para Deus, nós devemos fazer com esmero, assim como Noé. É para a glória de Deus, disse ele, então tem que ser o melhor possível, o melhor de nós. Não podemos servir a Deus seguindo a lei do mínimo esforço e do menor tempo. Às vezes é assim que nós fazemos, né? Aplicamos o mínimo esforço possível e queremos fazer tudo muito rapidinho. Mínimo esforço e o menor tempo. Mas não pode ser assim, porque é para Deus. Como nós estamos servindo a Deus? Como você tem servido a Deus? Como você tem trabalhado com os projetos de Deus na sua vida e para a sua vida? Como nós devemos servir a esse Deus vivo e verdadeiro que, como diz aí o texto, em seu Filho nos livra da ira futura? A resposta, meus irmãos, é simples. Ela pode ser uma só. E aí nós vamos pensar sobre ela, né? Devemos servir a Deus com determinação. Essa é a resposta. Eu devo servir a Deus com determinação. Você deve servir a Deus com determinação. A mesma determinação que teve Abraão, que quando chamado por Deus, o que ele fez? Ele saiu, com muita determinação, ele saiu da terra de sua parentela e foi peregrinar numa terra que ele nem conhecia ainda. Deus não lhe deu um mapa, Deus não lhe deu uma fotografia de satélite da terra que ele ia peregrinar, não. Ele ia mostrando, e ele saiu e foi. Então, essa mesma determinação. A mesma determinação, meus irmãos, que teve Josué, quando conclamou o povo a escolher a quem servir. Olha, vocês escolham a quem vocês querem servir. E quanto a ele e a sua casa, ele disse com muita determinação: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós já estamos determinados a fazer isso. A mesma determinação, meus irmãos, que tiveram Daniel, Misael, Ananias e Azarias, lá no cativeiro, quando eles propuseram em seu coração não se contaminar, assentaram no coração não se contaminar, não se tornarem infiéis, e mesmo diante de grandes oposições e sob risco até da própria vida, eles se mantiveram firmes. Isso é determinação. E é com essa determinação que nós devemos servir a Deus. A mesma determinação que teve o profeta Isaías, quando ele respondeu a Deus, dizendo, diante da pergunta de Deus, a quem enviarei, quem há de ir por nós? O profeta Isaías respondeu, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Sou eu, estou aqui, pode me enviar. Essa determinação, é com essa determinação que devemos servir a Deus. Senhor, o que o Senhor quer fazer aqui na cidade de Muqui? Olha, eu estou aqui, pode me usar, usa-me a mim, envia-me a mim. A mesma determinação, meus irmãos, que teve o apóstolo Paulo, quando disse que estava pronto não só a ser preso em Jerusalém, mas ainda até morrer, se preciso fosse, pelo nome de Jesus, ou quando disse que em nada tinha sua vida preciosa, conquanto que cumprisse a tarefa recebida de anunciar o evangelho, ou ainda quando ele disse que já estava crucificado com Cristo e já não era mais ele quem vivia, sim Cristo quem vivia nele, e que a vida que ele vivia, ele a vivia pela fé no Filho de Deus. A mesma determinação, meus irmãos, que tiveram Pedro e João, que depois de libertos do cárcere, da prisão, e ordenados a não falarem mais em nome de Jesus, responderam dizendo que eles deveriam julgar, aquelas autoridades deveriam julgar
o que era mais justo diante de Deus, ouvir a eles ou ouvir a Deus. Quanto a eles, disseram Pedro e João, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Pode até nos prender de novo, mas nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E a mesma determinação, meus irmãos, que tiveram aí depois, esses são exemplos bíblicos que eu citei aí, né? Mas fora da Bíblia, houveram milhares e milhares de soldados de Cristo que foram e têm sido martirizados por causa da sua fé. Inácio de Antioquia, por exemplo, que foi lançado às feras, mas antes de morrer disse assim, eu sou o trigo de Deus e os dentes das feras vão me moer para que eu possa ser oferecido como um pão limpo a Deus, a Cristo, pão de Cristo. Policarpo de Esmirna, meus irmãos, foi queimado vivo. E sendo queimado vivo, ou estando para ser queimado vivo, ele diz assim, faz 86 anos que sirvo a Cristo e nenhum mal ele me fez. Como é que eu vou maldizer o meu rei que me salvou? Negá-lo jamais. Pode mandar para a fogueira. E ele foi queimado vivo. Savonarola também morreu queimado em praça pública, enquanto dizia, o Senhor sofreu tanto por mim, como que querendo dizer, o sofrimento que eu estou tendo agora não é muito diante daquele que sofreu tanto por mim. João Rus, meus irmãos, também foi levado à fogueira por causa da sua fé, e ele morreu cantando salmos, e um pouco antes de morrer ele orou, dizendo assim, Senhor Jesus, por ti sofro com paciência esta morte cruel, rogo-te que tenhas misericórdia dos meus inimigos. Então foram e são, meus irmãos, muitos, milhares de milhares os mártires, de tempos diferentes, de costumes diferentes, de lugares diferentes, de conhecimentos diferentes, de posição social diferentes, mas uma coisa eles tinham em comum, determinação em servir ao Senhor, mesmo em face, mesmo diante da morte cruel. E nós precisamos ter essa mesma determinação. Como nós devemos servir ao Deus vivo e verdadeiro? Com essa determinação, com essa mesma determinação. Trazendo mais para a atualidade, para os nossos dias, devemos servir a Deus, meus irmãos, com a mesma determinação que teve uma mulher chamada Adelina Souza dos Santos, uma senhora de mais de 90 anos de idade, na época em que eu li sobre ela, membro da primeira igreja batista em Niterói. Talvez hoje já não esteja viva mais, né? Hoje em 2021. Ela já havia lido a Bíblia, 90 anos de idade. Na ocasião, ela já havia lido a Bíblia cerca de 210 vezes. E também ela era alguém que orava muito. E ela também memorizava as escrituras. E ela fazia mais ainda. Ela copiava versículos para distribuir entre os membros da sua família numa espécie de, assim ela chamava de reforço espiritual. Assim como tem o reforço escolar, aqui está o seu reforço espiritual. Passagens bíblicas, né? E nesse tempo, meus irmãos, ela já tinha sofrido 4 AVCs. Então é com essa determinação. Não importa o quanto lhe seja confiado a fazer, tudo quanto lhe vier às mãos para fazer, faze com determinação, faze-o conforme as tuas forças, diz a palavra do Senhor, com determinação. Não precisa ser mais do que a sua capacidade ou condição lhe permite, mas também não pode ser menos. Então temos que ser determinados em servir a causa do Senhor. Temos que ser determinados em servir a causa do Senhor, meus irmãos, por exemplo, buscando a nossa santificação pessoal. Para quê? Para nós sermos boas testemunhas, dedicando os nossos dons e talentos ao serviço do Senhor, dedicando o nosso tempo ao serviço do Senhor, dedicando o nosso esforço para promover o crescimento do Reino de Deus, o crescimento da igreja, dedicando os nossos bens à causa do Senhor. Temos que ser determinados a servir ao Senhor com integridade, com fidelidade, determinados a servir ao Senhor com alegria, com liberalidade. Salmo 100, verso 2 diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria e nos apresentar diante dele com canto.
temos que ser determinados a servir com humildade, meus irmãos, com ausência de orgulho, trazendo sempre em nossa mente, servir com muita determinação, mas com humildade, trazendo sempre em nossa mente a lembrança de que aquilo que nós o somos em Cristo e por causa de Cristo. Então temos que ser humildes. Nossa atitude, por exemplo, deve ser a de reconhecer e declarar, como fez Spurgeon lá no passado, que nós somos tão pequenos, que se Deus manifestasse a sua grandeza sem condescendência, nós seríamos esmagados debaixo de seus pés. Nossa atitude, meus irmãos, deve ser a mesma de Billy Graham, quando foi homenageado lá nos Estados Unidos com uma estátua. O jornal Batista noticiou que ele não compareceu. E a razão que ele deu para não comparecer é que não havia mérito nenhum nele, porque ele sempre pregou a palavra de Deus. E se há algum mérito, esse mérito é de Deus e da sua palavra, e não dele. Enfim, meus irmãos, sejamos determinados em reconhecer e confessar que nós pertencemos a Jesus e que nós não vamos ceder a absolutamente nenhum apelo da nossa carne, do mundo e do diabo, para que nós nos afastemos daquela que é a vontade do Senhor Jesus. Sejamos determinados, meus irmãos, em viver para a honra e a glória do nosso Senhor, determinados em servir ao Senhor através de um viver digno e perfeito. Efésios 4, os versículos iniciais, nos orienta, meus irmãos, a andar como é digno da vocação com que fomos chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O apóstolo Pedro, escrevendo sua segunda carta, no capítulo 3, versos 10 a 14, meus irmãos, ele vai ensinar a nós que aguardamos não a destruição de todas as coisas, mas aguardamos novos céus e nova terra. Nós devemos viver de uma forma que nós sejamos encontrados pelo Senhor Jesus quando Ele voltar, imaculados, irrepreensíveis e em paz. Então, temos que ser determinados em viver dessa forma, de uma forma que honre e glorifique o nome do Senhor a quem nós servimos. Tragamos, meus irmãos, sempre em nossa mente que fomos salvos por Jesus. Fomos salvos por Jesus. Estávamos perdidos, fomos salvos. Nós somos em Cristo livres da ira futura. E somos servos do Deus vivo e verdadeiro. Nós nos convertemos dos ídolos a Deus para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. E que a esse Deus nós devemos servir com determinação. Determinação. Com coragem, com ousadia, com disposição para fazer aquilo que Ele nos orienta a fazer na sua palavra e para deixarmos de fazer aquilo que Ele nos orienta a deixar de fazer. Então, como nós devemos servir a Deus, a esse Deus vivo e verdadeiro? Com determinação. Citamos exemplos, falamos de algumas coisas que a gente tem que fazer. Então, que nós possamos pensar nisso e que o Espírito de Deus possa aplicar essa palavra na nossa mente, no nosso coração e no nosso viver diário. Amém.